Abra sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 23. Quando você encontrar, fique de pé e revele essa palavra. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Ou seja, todo o capítulo 23 de Josué. E nosso irmão Davidson vai fazer a leitura para a gente nessa noite. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele deu a vocês. Amém. Obrigado mais uma vez, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra. E clamamos nesta noite que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, ó Deus, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, da Tua parte para conosco. Por isso, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, teve um período da minha vida que eu passei quase 3 anos fazendo hemodiálise. Eu já falei isso aqui na igreja. E quando, nesse período em que eu fiz hemodiálise, eu conheci um senhor. Na época ele tinha mais de 90 anos.
E ele era um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. E naquelas longas 4 horas de hemodiálise que nós passávamos ali sentados, com o braço preso àquela máquina que estava filtrando o sangue. E eu costumava ficar conversando com aquele senhor, porque eu gostava de ouvir as histórias que ele contava acerca da guerra, da Segunda Guerra Mundial, de como Deus havia sido muito bondoso para com ele, porque havia dado livramentos a ele. Não distante disso, ele que fora para a Itália, Deus o trouxe de volta aqui para João Pessoa. E durante um bom tempo nós estávamos ali juntos, ele numa máquina de hemodiálise, eu em outra, e eu ouvindo as belíssimas histórias e muitas vezes engraçadas histórias que aquele Senhor tinha para me contar. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós ouvimos as palavras de um homem, e muitas vezes essas palavras são contadas quando do fim da sua vida. E aquele homem já estava próximo ao fim da sua vida. Se eu não me engano, ele já deveria ter uns 94 anos. Já estava fazendo hemodiálise há um bom tempo. E depois que eu saí de lá do hospital, eu não tive mais notícias daquele senhor. Mas o que ficou guardado na minha mente foram as palavras que aquele homem me disse. E certamente você deve conhecer alguém de mais idade do que você, que tenha boas histórias para lhe contar, que tenha bons conselhos para lhes dar, que tenha orientações muitas vezes vindas da parte de Deus para a sua vida. E isso fica guardado na nossa mente, e isso fica guardado no nosso coração. E certamente, se você fizer uma pesquisa, quer seja nos livros ou na internet, você vai encontrar homens e mulheres que deixaram um excelente legado para a posteridade. E aí, quando nós nos deparamos, meus queridos irmãos, com o texto que foi lido nessa noite, e como foi o tema que eu dei a essa mensagem, as últimas palavras de um líder. E o líder do qual nós estamos falando é Josué. E Josué, neste momento, ele está nos seus últimos dias de vida, já era um homem velho, como diz aí o versículo 2. Ele disse que já estava cansado, já era um homem velho. E mais interessante é que Deus havia dado descanso para aquele povo. Que povo? O povo de Deus, os israelitas. Eles já estavam na terra de Canaã e já havia um bom tempo que Deus tinha dado descanso da guerra, dos adversários, dos inimigos cananeus, ou cananitas, cananeus. E Josué agora vai dizer: eu já sou um homem velho, eu já estou cansado. E no versículo 14, Josué vai dizer: olha, e eu estou prestes a seguir pelo caminho da terra. Josué sabia que estava perto de morrer. Josué sabia que seus dias já estavam contados, que faltava pouco tempo. A Bíblia vai dizer que Josué morreu com 110 anos. E a essa altura do campeonato, faltava pouco tempo para que ele seguisse pelo caminho de toda a terra. Ou seja, que Deus daria descanso da vida de Josué e certamente o receberia em seus braços. Mas antes de morrer, meus irmãos, Josué agora, este grande líder, ele faz um grande pronunciamento, talvez o último pronunciamento de Josué. E o que nós vamos ver nessa noite, dentro deste pronunciamento de Josué, deste seu último pronunciamento, é que ele vai nos dar algumas lições. E eu dividi esse pronunciamento em 3 partes. E na primeira parte desse pronunciamento, nós encontramos
Josué fazendo alguns esclarecimentos. Se vocês observarem em suas Bíblias, vocês vão ver que Josué chama o povo e chama também os seus líderes. Versículo 1 diz isso. Josué chama a liderança do povo. E ele começa a dizer para aquelas pessoas, para aqueles líderes: olha, vocês são testemunhas. Mas testemunhas de quê, pastor? Josué vai dizer: olha, vocês são testemunhas de tudo o que Deus fez para com vocês. E no versículo 3, Josué vai dizer: olha, vocês são testemunhas de tudo aquilo que Deus já fez no passado. Versículo 3 vai dizer, Josué vai dizer: olha, vocês viram os feitos que Deus fez contra esses povos inimigos por amor a vocês. Foi Deus que guerreou, foi Deus que lutou por vocês. E sabe o que é mais bacana, meus irmãos? É que Josué não relata nenhum dos feitos que Deus fez. O que Josué está fazendo nesse momento é forçando o povo e a sua liderança a trazer à sua memória os grandes feitos de Deus. E nós poderíamos enumerar alguns desses feitos. Nós lembramos, por exemplo, quando Deus abriu o Rio Jordão e todo o povo atravessou a pés secos. Se vocês lembram muito bem, e certamente o povo que fora testemunha também se lembrava, eles lembravam que aquela derrota da cidade de Jericó não teve participação direta do povo, porque Deus mandou aquele povo marchar em volta de Jericó. E sob o comando de Deus, quando os homens tocaram trombetas e todo o povo começou a gritar, o que foi que aconteceu? As muralhas de Jericó ruíram. Ou talvez Josué estava querendo trazer à memória deles a batalha de Ai. Ou então naquele momento em que Josué clamou a Deus, e pelos olhos do observador, nós lembramos que aquelas pessoas viram o sol parar. É verdade que nós sabemos que não foi o sol que parou, a não ser do ponto de vista de quem estivesse olhando, porque quem parou mesmo foi a terra. Mas tudo isso Deus fez por causa do seu povo. E Josué está dizendo: olha, vocês são testemunhas de tudo o que Deus fez por amor a vocês. Vocês lembram que Deus destruiu os povos inimigos. Vocês lembram que Deus fez uma grande faxina na terra de Canaã, que o mesmo Deus prometera para vocês. E Josué está trazendo tudo isso à memória das pessoas, dizendo: olha, vocês são testemunhas de tudo isso que Deus fez. Deus destruiu os seus inimigos. Foi Deus que guerreou por vocês. E tudo isso Ele fez por amor a vocês. E Ele demonstra todo o amor de Deus quando Deus faz tudo isso por conta própria e principalmente por causa do grande amor de Deus pelo seu povo. O que Josué está dizendo, meus irmãos, nesse momento para aquelas pessoas, é que foi por causa do amor de Deus que eles venceram as batalhas. Porque se não fosse o poder de Deus, se não fosse a presença de Deus, eles não teriam derrotado sequer o mais fraco dos inimigos. Eles não conseguiriam tirar pirulito de boca de criança, se não fosse pela intervenção de Deus. Mas foi pelo grande amor de Deus que Deus destruiu os inimigos e Deus fez uma grande faxina naquela terra de Canaã. Pergunto a você nessa noite: por amor, o que você faria por alguém que você gosta? Porque por amor, Deus destruiu os povos inimigos. Por amor, Deus limpou aquela terra dos povos estrangeiros.
por amor, Deus fez tudo sozinho. E não apenas isso, porque no versículo 4 vai dizer que Deus agora, Ele dividiu a terra de Canaã por herança ao seu povo. E o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que o tamanho do amor de Deus é que Deus havia prometido para eles. Deus tinha feito uma aliança com o povo, e Deus havia prometido: eu vou dar esta terra a vocês por herança. E de fato fora tudo isso que Deus fez. Deus fez tudo o que Ele havia prometido. E é por isso que agora no versículo 4 Josué está dizendo: olha, os inimigos foram destruídos, a terra foi limpa, e agora Deus está repartindo a vocês por herança a terra que Ele havia dado para vocês. Essa foi a promessa de Deus, e essa foi a grande demonstração do seu amor. E Josué está lembrando para aquelas pessoas: olha, vocês são testemunhas de tudo o que Deus fez. Olha para a pessoa que está do seu lado aí: você também é testemunha do que Deus fez para você no passado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você é uma testemunha do que Deus fez? Porque eu tenho toda a certeza de que se eu perguntasse nessa noite o que é que você tem para testemunhar do que Deus já fez na sua vida, certamente você teria coisas, motivos, feitos de sobra para nós compartilharmos nessa noite. Certamente você vai se lembrar de grandes coisas que Deus fez em sua vida. E por acaso, para que você não esqueça, existe um quadro ali na sala para que você coloque todas as bênçãos que Deus fez para você durante esse ano de 2021. E quando for em dezembro, nós vamos trazer aqui, nós vamos falar todas as bênçãos que Deus fez para você. Por isso, se você deixou de anotar alguma coisa lá no quadro, no final do culto, vá lá, coloque lá, para que nós possamos compartilhar no final do ano as grandes maravilhas, as grandes bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Mas se por um lado Josué está dizendo que eles são testemunhas das coisas que Deus fez, por outro lado agora Josué está dizendo: mas vocês também são e serão testemunhas do que Deus fará para vocês no futuro. Veja o que é que diz aí no verso 5 deles, por favor. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Certamente Deus havia feito uma grande faxina naquela terra, mas ainda assim alguns povos restaram ali, dentre os quais nós podemos destacar os jebuseus, que moravam na fortaleza de Sião, nome bem conhecido por nós. E o que Josué estava dizendo: olha, Deus deu essa terra por herança, e Deus disse que todos estes povos foram colocados em suas mãos, e eles já estão derrotados, porque Deus os afugentará. E Josué está dizendo: olha, vocês vão testemunhar, porque vocês vão tomar posse de toda essa terra. O grande problema é que este povo de Deus não acreditou plenamente nesta promessa de Deus, e eles não expulsaram todos os povos, a ponto, meus irmãos, de esses jebuseus só serem expulsos de Sião, da fortaleza de Sião, muito tempo depois. Morreu Josué, passou-se o período dos juízes, aproximadamente 300 a 350 anos. Veio o reinado de Saul, e passou o reinado de Saul, e só quando chegou o reinado de Davi foi que ele expulsou totalmente os jebuseus. Quando ele entrou lá pelos portais, ali pelas entradas de água, pelos túneis de água, e Davi expulsou os jebuseus da fortaleza de Sião. O que Josué estava dizendo naquele momento, meus irmãos, é que aquele povo seria testemunha, mas não era um testemunho tão longe como foi. Era um testemunho mais próximo. Eles veriam a derrota de todos os povos, mas eles falharam nisso.
tanto que só foi Davi que veio expulsar os jebuseus, tanto tempo depois. E o que nós podemos, meus irmãos, aplicar para nossas vidas? Somos testemunhas do que Deus fez no passado, para você e para mim. Nós também seremos testemunhas daquilo que Deus fará para você e para mim no futuro. Porque por meio de Cristo Jesus, nós já derrotamos os nossos inimigos. Se na antiga aliança aqui Deus prometera que iria destruir os povos inimigos, e Deus destruiu os povos. Agora, na nova aliança da qual nós fazemos parte, Deus prometeu que os nossos inimigos seriam derrotados, e eles foram derrotados, porque na cruz do Calvário, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a carne, e Cristo venceu Satanás. E se Ele venceu todos os inimigos dele naquela cruz, nós também, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Todos esses inimigos já foram derrotados. E é por causa de Cristo Jesus. Não foi por mérito nosso, mas foi por mérito de Cristo. E porque Cristo ressuscitou, a Bíblia Sagrada diz agora que nós temos bênçãos espirituais reservadas para nós. Que nós nos assentaremos nos banquetes celestiais. E o nosso lugar já está, nós já estamos lá por meio de Cristo Jesus. Essa é a teoria de Chicó. Não sei. Só sei que foi assim. Mas nós estamos aqui. E nós também já estamos lá. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós somos testemunhas disso. Certamente você pode, ao final do culto, falar para todas as pessoas quando você sair, das maravilhas que Deus tem feito em sua vida. E de todas as maravilhas que nós ainda iremos desfrutar na eternidade. Porque estas bênçãos espirituais estão reservadas para você e para mim, por meio de Cristo Jesus. E isso não foi por mérito nosso, não é por mérito nosso, e isso é graça de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo e temos essa herança reservada no céu para nós. Mas o pronunciamento de Josué continua. E meus irmãos, nós lembramos que este mesmo Deus que cumpriu as suas promessas é o mesmo Deus que fez as alianças, ou a aliança, porque a aliança é uma só que Deus fez com o seu povo. Aquela mesma aliança que Deus fez com Adão, que Deus fez com Noé, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés, e Ele está cumprindo a toda força esta aliança. Mas acontece, meus irmãos, que a aliança que Deus fez com o seu povo, Anderson e Anne, foi uma aliança que Ele mesmo impôs as condições, e Ele mesmo deu as garantias. Ele próprio disse: se eu não cumprir a minha promessa, eu serei o punido. E é por isso que nós sabemos que todas as promessas de Deus se cumprem, porque é Ele que se responsabiliza, é o nome dEle que está sendo colocado em fiança. Mas ainda que Deus saiba, meus irmãos, que nós sejamos limitados, ainda que Deus saiba que em alguns momentos, Ivonete, nós iremos fracassar em nossa responsabilidade, ainda assim Deus requer de vocês e de mim que nós sejamos fiéis a Deus. E nessa segunda parte, Josué agora, dos versos 6 até o verso 11, Josué agora faz um chamamento à fidelidade por parte do povo de Deus. E esta fidelidade, ele parte aqui, neste pequeno trecho, em 3 eixos diferentes. Porque ele vai dizer, Vitor, que nós somos chamados à fidelidade. Primeiramente, Josué fala para aquele povo. Ele diz: olha, vocês precisam ser fiéis a Deus. E essa fidelidade passa por serem obedientes à palavra de Deus. Versículo 6, ele vai dizer: olha,
usem de todo o esforço para que vocês cumpram a lei de Deus e que para que vocês não se desviem desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso chamamento à fidelidade, meus irmãos, passa pela nossa obediência à lei de Deus. O que Josué está dizendo nesse momento é que eles precisavam se esforçar muito para que cumprissem a lei de Deus e não se desviassem dos caminhos do Senhor. E quando Josué usa essa passagem, certamente Josué se lembrou de quando Deus falou para ele, lá no capítulo 1 de Josué, quando Deus disse para ele: Josué, ser forte e corajoso. Josué, sou eu que estou te dizendo, ser forte e corajoso. Mas quando Deus disse isso a Josué, não era para que ele pegasse uma espada e saísse matando todos os povos inimigos. Quando Deus disse a Josué, Alberto, ser forte e corajoso, é para que Josué obedecesse cabalmente à lei de Deus e para que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, que ele obedecesse rigorosamente à vontade de Deus. E eu digo a vocês, meus irmãos, com toda a tranquilidade do mundo, que é preciso ser forte e corajoso para que nós não caiamos em pecado. É preciso que nós sejamos fortes e corajosos para que nós não caiamos em tentação. É preciso que nós sejamos fortes e corajosos para que nós não tropecemos em pecados e iniquidades. Quando nós oramos e dizemos a Deus, Anne, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou tão fraca. E Deus sabe da nossa limitação. Mas nós precisamos, em nossas orações, pedirmos a Deus, Cícera, que Deus nos dê força e valentia, para que nós continuemos sendo obedientes à palavra de Deus, que nós continuemos sendo obedientes à vontade do Senhor. E essa deve ser uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Que Deus nos dê essa força, que Deus nos dê essa coragem e que Deus nos dê esse esforço, muito esforço, para que nós continuemos sendo obedientes à palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, não. Eu sei que é difícil. Mas a mesma Bíblia que diz que nós devemos ser fortes e corajosos para enfrentarmos o pecado, é a mesma Bíblia que vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, meus irmãos, sejam fortes e corajosos para que vocês não caiam em pecado, para que vocês não caiam em tentação. É isso que Josué está dizendo ao povo. Sejam fortes e corajosos. Não se desviem da vontade de Deus, não se desviem da lei de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. E usem de todo o esforço possível para que vocês continuem sendo obedientes à palavra de Deus. Mas há uma segunda ordem aqui para que nós sejamos fiéis a Deus. E ele vai dizer: vivam uma vida de santidade. Porque no versículo 7 Josué vai dizer: olha, e não se misturem com os povos inimigos, não pratiquem as mesmas coisas que eles praticam, não idolatrem os ídolos deles, não se curvem diante dos deuses deles. E o que Josué está dizendo para aquelas pessoas: olha, vocês sabem que esses povos são povos pagãos, vocês sabem que esses povos são povos ímpios, não se contaminem com as práticas imundas deles. Meus irmãos, este recado continua valendo para mim e para você. Devemos viver uma vida de santidade, devemos viver uma vida longe das práticas mundanas. E eu digo com toda tranquilidade, Helena, quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós ficamos longe das práticas mundanas. Se você já viu aquele símbolo da justiça, você vai ver que tem uma mulher que segura uma espada de cabeça para baixo. Você vai ver que os olhos delas estão vendo, os olhos desta imagem, dessa estátua, estão vendados. E ela segura uma balança.
E essa balança ela está assim equilibrada, meus irmãos. E quanto mais a lei de Deus é colocada na balança, mais o mundanismo desaparece da sua vida. Mas o contrário também é proporcional. Quanto mais o mundanismo entra na sua vida, mais a lei de Deus e a palavra de Deus, ela some da sua vida. Parece brincadeira, mas isso é sério, meus irmãos. E a Bíblia não esconde erros de ninguém. Certamente vocês lembram da vida do rei Salomão, um homem muito sábio. E enquanto ele esteve andando na lei de Deus, enquanto ele esteve andando nos caminhos do Senhor, Deus estava fazendo tudinho com ele. E o reino dele prosperava muito. Mas porque ele se afastou da lei de Deus, e ele começou a se envolver com aquelas mulheres com as quais ele se casava, mulheres que tinham práticas idólatras. E diz a Bíblia Sagrada que este foi o motivo, Francisco, da queda de Salomão. Foi quando ele começou a flertar com as práticas imundas do mundo, dos povos estranhos, dos povos estrangeiros. Cuidado, meus irmãos. Muito cuidado, muito cuidado. Quanto mais você se aproxima do mundo, mais você se afasta de Deus. E a recíproca é verdadeira. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta das práticas mundanas. E a partir do momento, Anderson, que você começar a perceber que estas práticas mundanas já não escandalizam mais você, alguma coisa está errada. Algum problema está acontecendo com você. Porque nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós não podemos nos conformar com as práticas mundanas que nós percebemos aí fora. Mas aí tem uma terceira ordem, meus irmãos. No quesito chamamento à fidelidade que Josué estava falando ao seu povo, e ele vai dizer no versículo 8, olha, e se apeguem a seu Deus. Versículo 11 ele vai dizer, amem o seu Deus de todo o seu coração. Em outras palavras, Josué está dizendo, olha, guarda o seu coração, mas acima de tudo, guarda a tua alma, e ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Porque este é o primeiro e mais importante mandamento. Ame o Senhor seu Deus. E Josué vai dizer o porquê que aquelas pessoas precisavam e deveriam amar o seu Deus de todo o seu coração. Mateus e Bia. Versículo 9 ele vai dizer, porque foi Deus que destruiu os inimigos, os povos inimigos. Ele vai dizer no segundo motivo, que nenhum daqueles povos resistiu a eles. E em terceiro lugar, por que eles deveriam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Porque era Deus que guerreava por eles. Era Deus que pelejava por eles. Foi Deus que disse, esta luta é minha, esta batalha é minha, e quem vai vencê-la sou eu. E quem serão os beneficiados? O povo de Deus, por causa do grande amor dele para com seu povo. É por isso que o povo deveria amar a Deus. E nessa noite eu digo a você que nós também precisamos viver uma vida de fidelidade a Deus. Nós precisamos usar de todo o esforço possível para que nós continuemos sendo obedientes à palavra de Deus, para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, para que nós vivamos uma vida de santidade. Porque, meus irmãos, no dia em que você não chorar pelo seu pecado,
Jesus, na abertura do Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E esse choro não tem nada a ver com dor, não tem nada a ver com luto, mas esse choro tem a ver com o nosso pecado e com o pecado do mundo. Por isso, no dia que você parar de chorar pelo seu pecado, no dia que você achar que o pecado não é mais um acidente, no dia que você achar que o pecado é uma coisa normal, que todo mundo faz, inclusive você, comece a questionar a sua fé. E comece a questionar se de fato o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Porque todo pecado, meus irmãos, é uma afronta à santidade de Deus. Todo pecado é uma ofensa ao nosso Deus. Por isso o pecado não pode fazer parte da nossa vida. E ainda naquele momento em que nós pecamos, Carol, nós sabemos que nós temos a quem recorrer. Nós temos um advogado fiel que intercede por nós. Nós temos um mediador que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Davidson, que intercede a Deus Pai por mim e por você. Por isso, não achem que o pecado é uma coisa normal, porque todo mundo faz e você pode fazer também. Afinal de contas, você é um santo. E qual o significado da palavra santo? Vocês são separados do mundo. Vocês não podem ficar praticando tudo aquilo que o mundo faz de errado. Porque você é uma testemunha do que Deus fez e do que Deus fará na sua vida. Mas aí agora, chegando no final do pronunciamento do discurso de Josué, até aqui, meus irmãos, Josué fala das muitas bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. Josué falou de todos os feitos, de todas as maravilhas que Deus fez para o seu povo, de como Deus derrotou os povos inimigos, de como Deus limpou aquela terra, de como Deus dividiu aquela terra por herança, de como Deus estava guerreando por eles. Tudo o que Deus havia prometido, Deus cumprira. E agora, nesse último trecho deste pronunciamento de Josué, dos versículos 12 ao 16, ele agora vai trazer um alerta para o povo. E talvez o melhor resumo que Josué poderia ter feito se encontra aí no versículo 14, Davidson, por favor. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Nenhuma das promessas que Deus fez deixou de se cumprir. Ele não esqueceu de nenhuma. Todas elas, uma por uma, todas elas se cumpriram. Nenhuma ficou pela metade, Anderson. Todas se cumpriram. Porque Ele é um Deus zeloso que zela em cumprir a sua palavra. Todas elas se cumpriram. E Josué está dizendo aqui ao povo: olha, tudo que Deus prometeu a vocês, Ele cumpriu, por causa do grande amor dEle e por causa da aliança que Ele fez para com vocês. Mas assim como toda aliança, meus irmãos, Deus requer de nós, eu já disse, a nossa parte da história é que nós sejamos obedientes. Deus espera a obediência da sua parte e da minha parte. Deus espera que você seja fiel às ordenanças dEle. Mas e se eu não for, pastor? Aí Josué agora vai fazer uns alertas. Versículo 12, Josué vai dizer: olha, não se misturem com os povos estranhos, não se misturem com os povos pagãos, não se juntem com as práticas mundanas. Só para que a igreja tenha um exemplo, uma dessas práticas é que esses povos gostavam de sacrificar os seus filhos vivos a deuses estranhos. E eles matavam os seus primogênitos
como um sacrifício para deuses estranhos. Meus irmãos, Deus nunca requereu nada disso do seu povo. Deus nunca pediu coisa semelhante. Mas esses povos tinham práticas idólatras, abomináveis aos olhos de Deus, e Deus está dizendo: não se juntem com essas pessoas, não pratiquem as mesmas imoralidades que eles fazem. Do contrário, vocês sofrerão as consequências. Neste mesmo versículo 12, Josué vai dizer ao povo: e da mesma forma como Deus não quer que vocês se unam às práticas imundas e ímpias deles, Deus também não quer que vocês se misturem e se casem com estes povos inimigos, com estes povos estranhos. Marque sua Bíblia aí, Davidson, em Josué 23, e vá lá para Neemias, capítulo 13, por favor. Porque o que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, e eu vou usar uma linguagem bem simples: Deus condenou o casamento misto, o que nós dizemos e chamamos de jugo desigual. E isso não é bom, e isso não funciona bem. Neemias capítulo 13, dos versos 23 até o 27, deixa, por favor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos que não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre toda Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Meus irmãos, certamente vocês conhecem casos, eu conheço muitos, e principalmente para os jovens, Mateus, Bia, Carol e Davidson, e Vitor, quando você procurar uma mulher, procure uma mulher de Deus, para que você não caia em erros como esse, que a Bíblia relata para a gente nessa noite. Quando você for procurar uma moça, procure uma moça que seja mais crente do que você. Procure uma moça que seja mais fiel a Deus do que você, para que o seu casamento seja abençoado. E não apenas os seus casamentos, se for da vontade de Deus, Mateus e Bia, e como está se encaminhando para Carol e Davidson. E quando Deus fizer isso a você, Vitor, que vocês tenham um casamento abençoado. Porque aquela história de que, mas aquela moça, pastor, é tão bonita. Pastor, o senhor vai ver, eu vou converter aquela moça. Porque Deus me disse que aquela moça é para mim. Nem crente ela é, pastor, mas eu estou vendo o que ela vai ser. Primeiro, quem converte alguém não é você, é o Espírito Santo. Segundo, casar com pessoas que não professam a mesma fé que você vai gerar confusões e atritos dentro de casa. E como foi lido o texto do que Neemias falou, se o casamento vai dar problema, inclusive os filhos vão sofrer as consequências deste erro. Porque disse aí Neemias
que inclusive os filhos daquelas pessoas perderam o contato com a sua língua mãe, perderam o contato com seus costumes e perderam o contato com o seu Deus, porque homens se casaram com mulheres estrangeiras. Por isso, quando você for casar, case com alguém que seja mais crente do que você, para que não dê problema na sua casa, para que não dê conflitos em seus casamentos. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós encontramos mais mulheres do que homens na igreja. Porque às vezes a moça acha o homem tão bonito, tão jeitoso, mas depois que casa ele bate o pé e diz: não vou para a igreja. E a esposa começa orando um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E o Senhor, você não vai converter este abençoado, para não dizer outra coisa. E isso tira o seu sossego e vai tirar a paz do seu casamento. Por isso, os jovens de plantão, cuidado com suas escolhas. Peçam a orientação de Deus para que vocês tenham um casamento abençoado. E acima de tudo, para que os filhos de vocês continuem andando nos caminhos do Senhor. É uma alerta de Deus para a igreja nessa noite. Versículo 13, Josué vai dizer ao povo: olha, e sabe esses povos estrangeiros que estão aqui? Eu não vou expulsá-los, diz Deus. Eu não vou expulsar os povos inimigos, e vocês não vão se juntar com eles. Mas se vocês se juntarem, versículo 13 ainda continua dizendo, que este povo será armadilha e laço para vocês. E que Deus usaria este povo como um chicote nas costas do povo de Deus e como um espinho nos olhos deles. Versículo 15, Josué vai dizer que se eles não fossem fiéis a Deus, Deus causaria destruição no meio do seu povo. E versículo 16, se eles permanecessem infiéis a Deus, que eles sofreriam as consequências da ira de Deus. Meus irmãos, chegando ao final dessa mensagem, foi por causa da obediência de Jesus Cristo que nós recebemos as bênçãos. Porque na aliança de Deus funciona assim, meus irmãos: fidelidade, bênçãos; infidelidade, maldição. E porque Jesus foi obediente 100% à vontade do Pai, nós recebemos estas bênçãos. Mas é por causa da nossa infidelidade, é por causa da nossa desobediência que toda a ira de Deus foi derramada em cima de Jesus Cristo. Esse é o sacrifício substitutivo. Essa foi a morte vicária, substitutiva, quando Cristo foi obediente, e por causa da obediência dele, é que nós, vocês e eu, recebemos as bênçãos de Deus. Mas foi por causa da nossa desobediência, foi por causa da nossa infidelidade, que toda a ira de Deus precisou ser derramada sobre Cristo Jesus. E precisamos levar isso em consideração todas as vezes em que nós pensarmos na nossa desobediência. Mas eu concluo dizendo, meus irmãos, qual seria ou qual será, homens, Davidson, Francisco, Marinho, Alberto, Dindo, Anderson, quem mais, meu Deus? Mateus ainda não tem filhos, mas os homens dessa igreja, qual vai ser a herança? Ou qual vai ser o legado que você vai deixar para os seus filhos? Uma boa conta bancária ajuda. Alguns imóveis é bênção. Mas se você não deixar a palavra de Deus para os seus filhos, vocês não cumpriram a missão de vocês como pais. Se vocês não deixarem os seus filhos caminhando nos caminhos do Senhor, Alberto, vocês não vão ter completado a missão de vocês. Mães, mesma coisa.
Mas é interessante também, meus irmãos, que muitas vezes as nossas palavras ficam para a posteridade. Certamente vocês vão se lembrar de algumas frases, por exemplo, aquela: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que fico. Dom Pedro I disse isso, muito tempo atrás, e nós lembramos disso até hoje. Outro homem, certa vez, ele disse: saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. E nós ainda lembramos disso. Mas essas palavras são palavras de homens. Palavras que vieram da mente de homens. Mas tudo que foi lido e pregado nessa noite, desse discurso, desse pronunciamento de Josué, não vieram da cabeça dele, porque foram todas inspiradas por Deus. E todas elas continuam sendo aplicáveis às nossas vidas, até os dias de hoje. Somos testemunhas do que Deus fez em nossas vidas, e do que Deus ainda fará em nossas vidas. E nós temos o dever, a obrigação de anunciar a todas as pessoas estes feitos que Deus fez em nossas vidas. De onde Deus nos tirou? Daquele mar de lama, de pecado, de iniquidade, de transgressões da lei. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Cristo nos resgatou. E somos testemunhas que nós temos bênçãos espirituais reservadas. Nós temos um lugar, um banquete junto a Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. E precisamos dizer isso às pessoas. Precisamos, meus irmãos, sermos obedientes à lei de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não podemos permitir que o mundanismo tome conta do nosso coração. Nós precisamos nos escandalizar com coisas erradas que acontecem. E não podemos admitir que o pecado é uma coisa simples, que todo mundo faz, inclusive nós. Mas se ainda nós errarmos, se ainda nós cairmos, nós temos a certeza de que nós podemos recorrer a Cristo Jesus, que morreu por nós e perdoou os nossos pecados, aqueles que nós praticamos e aqueles que nós ainda praticaremos. E nós precisamos correr para os braços de Cristo. E nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com as práticas mundanas, mas acima de tudo, precisamos ter cuidado com os alertas que foram dados nessa noite. Se você for obediente, as bênçãos de Deus recairão sobre suas vidas. Por outro lado, sejam infiéis e as maldições também recairão. Mas louvado seja Deus, que deu o seu Filho, para que toda a ira de Deus recaísse sobre Ele, e não mais sobre nós. Disso nós escapamos, e temos a certeza e a convicção. Mas isso não é motivo para nós continuarmos levando uma vida totalmente desregrada, totalmente longe dos caminhos do Senhor. Cuidado com o testemunho que vocês estão dando aí fora. Porque a partir do momento que vocês erram, não erra somente vocês. Não é só o nome de vocês que fica sujo. Mas vão dizer: mas você não é crente? Mas você não diz que é filho de Deus? E desde quando Deus admite esse tipo de prática errada, mundana, imoral, indecente, irresponsável? Cuidado com a vida que vocês estão levando. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto alguém chama lá a professora, essa noite nós teremos uma grande alegria. Peça a Deus essa força. E se você percebe que tem alguma coisa ainda que impede você de cear, arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus e participe deste momento de Santa Ceia. Mas principalmente, arrependa-se dos seus pecados
e volte-se mais uma vez para o seu Deus. Senhor meu Deus, nós consagramos esses elementos a Ti, ó Pai. Por intermédio do Teu Santo Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pode seguir, por favor. Enquanto isso, enquanto o nosso irmão distribui os elementos, vamos louvar. Mas acima do discurso de Josué, nós encontramos o discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. E como foi cantado neste momento, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Guarde os mandamentos do Senhor. Essa é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: aquele que me ama, guarda e obedece os meus mandamentos. O Senhor Jesus demonstrou todo o seu amor, toda a sua obediência ao Pai, quando Ele se entregou até a morte, e morte de cruz, para que eu e você desfrutemos de todas as bênçãos que estão reservadas aos filhos da aliança, que são fiéis ao seu Deus. Comamos todos. Oh, Senhor Deus,
muito obrigado. Muito obrigado por dar o seu único Filho por nós, quando éramos imerecedores, ó Deus, de tão grande amor, de tamanha graça, de tamanha misericórdia, Pai. E da mesma forma, quando nós pegamos deste cálice, e nós também trazemos à nossa memória que Cristo derramou o seu sangue, verteu o seu sangue naquela cruz do Calvário, ele disse: este é o símbolo da nova aliança que eu faço com vocês. E meus irmãos, se este cálice hoje é muito suave, é muito doce, o verso 16 vai dizer que aqueles que forem infiéis, aqueles que não obedecerem a Deus, eles receberão a ira de Deus. E por causa do amor de Deus, a ira dele foi derramada em Cristo Jesus, para que agora nós tomemos deste cálice suave. Bebamos todos. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, por toda a tua palavra que foi pregada nessa noite, pelos ensinamentos que nós recebemos aqui na tua casa, ó Deus, e que possamos aplicar em nossas vidas. Senhor Deus, nos ajuda a sermos fortes e corajosos para resistirmos ao pecado. Nos ajuda, ó Deus, para sermos fortes e corajosos para não cairmos em tentação. Nos ajuda, ó Deus, para sermos fortes e corajosos para obedecermos a tua palavra. Nos ajuda, Pai, para que nós não nos afastemos mais de Ti, para que nós não nos encaminhemos para uma vida de mundanismo, aquela vida que nos afasta de Ti, ó Deus, que nos afasta das Tuas promessas, que nos afasta das Tuas bênçãos, que nos afastam, ó Deus, da Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós clamamos nessa noite pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor não nos deixe entregues à nossa própria vontade, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus te leve para casa em paz, te dê uma noite de sono restauradora, em nome de Jesus. Amém.